Agora vamos para Franca do Imperador, onde saiu a condenação importante de um crime que aconteceu em 2014 e chocou a população de Franca aí na época, né, Fernando? Isso mesmo, viu, André? Luiz Fernando Barbosa foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão em regime aberto. Na prática, isso significa que ele vai, então, prestar serviços comunitários. Além disso, ele também foi condenado a pagar uma indenização para as 2 famílias das vítimas deste acidente. A sentença, André, ela foi dada na tarde de ontem aqui no Fórum de Franca, na zona norte da cidade, local inclusive de onde nós falamos agora ao vivo. O julgamento teve início por volta das 9 horas da manhã e a condenação saiu no início da tarde de ontem. Luiz Fernando atropelou e matou Roselaine Henrique Rafael, que na época tinha 34 anos, e Aparecida Ribeiro, que tinha 62. São essas 2 mulheres que vocês estão acompanhando nas imagens que nós separamos para vocês. Isso, André, foi em 2014, assim como você ressaltou. As 2 eram vizinhas, elas eram amigas e faziam uma caminhada na Avenida São Vicente, na zona sul de Franca, em um domingo pela manhã, quando elas foram violentamente atingidas pelo carro de Luiz Fernando. A idosa faleceu na hora, enquanto que Roselaine chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Dentro do veículo foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas. Luiz se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas testemunhas contaram para a polícia que ele estava em alta velocidade, que ele perdeu o controle, capotou e atingiu as vítimas que estavam na calçada. O condutor ele chegou a ficar preso ainda em 2014, mas depois foi liberado, conseguiu aí na justiça o direito de responder pelo processo em liberdade. A defesa do réu afirmou que não vai recorrer desta sentença. Já a acusação não informou se vai ou não recorrer desta sentença que foi dada na tarde de ontem aqui em Franca. Olha, André, hoje pela manhã eu tive a oportunidade de conversar com a sobrinha da Roselaine. Ela se chama Camila Renata Santana da Silva. Ela é sobrinha da Roselaine. Eu conversei com ela na manhã de hoje através do telefone. Ela não pôde gravar a entrevista com a gente porque ela está em horário de trabalho. Mas ela relatou para a gente a revolta que eles estão sentindo com esta pena que foi dada, que na avaliação deles é uma pena muito branda, já que até hoje, em 2022, eles convivem com a falta das 2 mulheres, das 2 amigas e também com a revolta deste crime que foi cometido e agora também com esta condenação que na avaliação deles foi muito branda. A Roselaine, só para vocês terem uma ideia, ela tem 3 filhos. Na época do acidente, ele tinha apenas 2 anos. Então, hoje ele tem 10 anos e a sobrinha me relatou que ele ainda pergunta a respeito da mãe, ele sente falta dela e eles não sabem explicar para a criança o que aconteceu. Enfim, André, saiu então a condenação na tarde de ontem. O réu foi condenado a 4 anos e meio de prisão em regime aberto, que vai ser então convertido em serviços comunitários. É com você. E aí fica todo luto, não é, eterno para essas 2 famílias, dessas 2 mulheres mortas, né, em 2014. E aí, como o Fernando já disse, não dá nem para explicar para o filho a perda da mãe, enfim, algo triste, realmente fica só mesmo a revolta da família. Obrigado, Fernando, pelas suas informações.